A Infomoney escreveu um texto hoje perguntando se o Bolsonaro e o mercado estavam divorciados. Eu acho um exagero, porque na verdade pode ser que haja apenas um pequeno conflito, mas nada que seja um divórcio, um litígio. Talvez ali uma situação que eles estejam tentando se entender. Porque mesmo o Bolsonaro fazendo interferências na Petrobras, ele não fez nada que pudesse de fato romper a sua relação com o mercado, porque o teto de gastos está muito preservado. Eu vou trazer para vocês alguns trechos desse texto da Infomoney e eu gostaria de comentar em cima. Mas antes, claro, clique no botão de gostei. 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo com esse vídeo. Então clique já no joinha, é uma força muito grande que você dá para o canal. A Infomoney fez esse texto e começou de uma forma bastante provocativa, lembrando lá o período de Dilma Rousseff. Tem um seguinte subtítulo: Tchau, mercado? Crise da Petrobras seria o divórcio do governo Bolsonaro e do mercado? Veja o que esperar da bolsa nesta segunda. Troca na Petrobras e falas do presidente devem derrubar as ações da estatal e a bolsa e criam dúvida sobre a permanência de Guedes e sustentabilidade fiscal. Bom, o Bolsonaro ele substituiu o diretor da Petrobras, falou que o antigo diretor, o Castelo Branco, não trabalhava, ficou 11 meses sem trabalhar, parece o Eduardo Pazuello, parece o Paulo Guedes, parece o próprio Bolsonaro que não trabalha. E você sabe que o governo Bolsonaro é um governo que é a síntese da preguiça. Mas isso aí é outra história. Falou também que existem interesses obscuros por trás da Petrobras e isso teria motivado a retirada do atual diretor da Petrobras e substituiu lá pelo militar, pelo general. O general falou que não iria intervir, coisa do tipo, não iria fazer qualquer tipo de mudança na política de preços, mas o Bolsonaro disse que novas intervenções irão acontecer durante essa semana e também possivelmente ele vai mexer no preço da energia elétrica, mostrando uma interferência também na Eletrobras. Essas falas de Bolsonaro fizeram com que as ações da Petrobras caíssem muito já desde a sexta-feira, hoje também as ações do Banco do Brasil caíram e é muito possível que amanhã haja uma alta, talvez até uma alta considerável, porque se a queda é forte, no dia seguinte tende a ser um dia de repico, então tende a subir. Mas, por que o mercado não vai romper com o Bolsonaro? E é aí que está a grande questão. O mercado não vai romper porque apesar de Bolsonaro fazer essas interferências na Petrobras, nas estatais, ele não está mexendo em nada no teto de gastos. E o que o mercado quer hoje é preservar o teto de gastos. Somente isso. E o que poderia aumentar a dívida ou furar o teto de gastos seria justamente o auxílio emergencial. Mas até o momento de hoje, o auxílio emergencial não foi aprovado justamente porque não se querem quebrar ou furar o teto de gastos. O Paulo Guedes, a equipe econômica, o próprio Arthur Lira estão desenhando uma forma de implementar ou expandir o auxílio emergencial ou Corona Voucher, como você queira falar, mantendo assim o teto de gastos ou burlando o teto de gastos. O Bolsonaro, ele sabe que ele precisa do Corona Voucher. O auxílio emergencial catapultou a aprovação de Bolsonaro para quase 40%. E desde o momento que o auxílio emergencial deixou de ser pago, a aprovação de Bolsonaro vem caindo gradativamente e já está ali nos patamares dos 30%. Bolsonaro sabe que o auxílio é fundamental para ele ser reeleito em 2022 e ele quer que o auxílio emergencial volte. Só que ele não pode furar o teto de gastos, porque se o teto de gastos for furado, aí sim o mercado rompe com ele. E se o mercado romper com o Bolsonaro, o impeachment ganha força. Aí sim o impeachment ganha força, porque hoje o impeachment ele tem um apoio da população, nem a oposição está endossando. Ontem nós também tivemos manifestações da mesma forma como ocorreram no sábado. Mas a oposição parece que está um pouco reticente, está querendo ver o Bolsonaro sangrar, está querendo apostar numa entrada no mercado também nesse movimento, o que nós não sabemos se vai acontecer. A não ser que o Bolsonaro, de fato, fure o teto de gastos. Mas por que o teto de gastos é tão importante? Pelo seguinte, deixa passar esse motoqueiro que eu vou explicar, enquanto isso eu dou uma respirada e você clica no gostei mais uma vez. Mas vê se ficou azulzinho, tá? Porque se você clica 2 vezes, ele desmarca o seu joinha. Mas vamos lá. O governo ele tem dívidas para pagar com os bancos. E o que acontece? Existem títulos dessa dívida do governo. E esses papéis, eles são papéis valiosos. Por quê? Porque o governo, os países, eles são muito mais poderosos em termos econômicos do que as empresas.
Então é muito difícil acreditar que um país não vá pagar os seus devedores. Então, aqueles que estão precisando receber dinheiro dos bancos emitem títulos dessa dívida, as pessoas compram, você e eu, nós podemos comprar, e à medida que o país começa a ter uma saúde financeira melhor, há uma valorização desses papéis. Quando o país começa a se endividar, quando o país começa a entrar em crise, esses papéis eles perdem valor. Então por isso que eu sempre quero manter as minhas contas públicas estáveis, por isso eu quero reduzir ao máximo os gastos públicos para deslocar esse dinheiro que sobra para o pagamento da dívida. É para isso que os mercados querem. E o teto de gastos é justamente uma trava. Olha, você não pode extrapolar esse valor, porque até aqui a gente consegue garantir que vai sobrar dinheiro para o pagamento da dívida e os nossos papéis ficam estáveis. É por isso que não pode furar o teto de gastos. Enquanto Bolsonaro não furar o teto, o mercado vai continuar apoiando as ações do presidente. Mas olhem só o que o Luiz Fernando Figueiredo, que é sócio da Mauá Capital e ex-diretor do Banco Central, falou. Ele diz o seguinte, Luiz Fernando Figueiredo afirma que a queda vista no aftermarket deve se repetir no pregão regular na segunda, mas ressalta que o impacto deve ser limitado porque a discussão, por hora, não chegou a mexer com premissas fiscais. Ou seja, só vai haver de fato esse divórcio do mercado com o Bolsonaro se começar a entrar em questões fiscais mais densas. Até lá é só uma briguinha de casal, nada que vai fazer com que haja um rompimento do mercado com o Bolsonaro, porque o mercado apoia o Bolsonaro. É só mais um sinal amarelo, bem ruim, sem dúvida, mas não é o caso de dizer que o governo deu uma guinada completa. Se fosse uma questão fiscal, seria outra história, no caso, teto de gastos. A situação das estatais sempre foi difícil. No próprio governo de Michel Temer, que era mais liberal, coisas assim aconteceram. A sinalização é péssima, mas tendo o fiscal preservado, não é algo que muda completamente o ambiente. Só que o Roberto Atushi Jr., fundador e CEO da On Research, já tem uma visão pessimista sobre o cenário que está desenhado. Aspas. Tem gente que está colocando panos quentes e comparando a situação atual ao Wesley Day, no sentido de achar que a bolsa vai cair muito na segunda e daqui a um mês ninguém mais vai pensar nisso. O governo pediu, de fato, o divórcio do mercado. As credenciais do mercado perante o governo foram fortemente abaladas. O impacto imediato pode não ser tão extremo como o Wesley Day, mas vai ser mais duradouro. Eu acho que não. Porque houve uma interferência. Quando for percebido que não há tanta diferença do Castelo Branco para o General, as ações voltam a ficar estáveis, voltam a subir. Porque enquanto o Bolsonaro, como eu falei, não tomar políticas fiscais mais densas ou mais profundas, não fizer alterações nesse sentido, o mercado vai ficar tranquilo com relação a isso. Então não comece a embarcar nesse discurso ou nessa ideia de que o mercado está rompendo com o Bolsonaro. Há um sinalzinho de alerta, podemos colocar assim, mas nada que vá romper a relação. Agora, Paulo Guedes, de fato, fica bastante numa sinuca de bico. Pelo seguinte, qual é a função de Paulo Guedes? Guedes continua como sendo ministro da Economia justamente para evitar que Bolsonaro tenha atitudes como ele teve com a Petrobras. O grande objetivo de Paulo Guedes não é fazer o país ter um super crescimento econômico, não. O grande objetivo de Paulo Guedes é justamente evitar que Bolsonaro fure o teto de gastos. É isso que o Paulo Guedes está lá para fazer. Mas se ele não consegue evitar que o presidente da República faça alterações ou interfira na economia, principalmente no controle das estatais, qual é o poder de Paulo Guedes para evitar que Bolsonaro fure o teto de gastos para colocar em prática uma medida populista, no caso o auxílio emergencial? Então a capacidade de Guedes de defender os interesses do mercado fica ameaçada. E Guedes está sendo humilhado mais uma vez por Bolsonaro. Ele não é um grande economista, não sei o que faz no governo. Enfim, deveria sair, mas gosta de ser humilhado publicamente. Talvez Guedes seja um sadomasoquista que gosta de ter a reputação dele arruinada diariamente. Enquanto ele está sendo cozinhado em banho-maria, ele continua lá. Mas nós sabemos que a vida de Guedes pode não ser tão duradoura assim. Vamos continuar vendo e observando. E assim que nós tivermos mais notícias, eu venho aqui e eu apresento para vocês. Até lá, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam no Twitter, @profleoficial.